versículo 34, e mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar este tema, sensibilidade de Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 7, versículo 34, Atos traz a história da igreja estabelecida por Jesus na terra. Atos, alguns eruditos diz que podia ser chamado Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. E vamos pensar neste versículo, para depois nós entender a visão. Glória a Deus. O que realmente o real sentido desta palavra está escrito: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Amém. Amados, este pequeno versículo está dentro do maior sermão pregado por Estevão. E esse sermão pregado por Estevão foi um sermão em sua defesa, quando subjugado pelo Sinédrio. Glória a Deus. E aí, dominado pelo Espírito Santo, ele não só dá razão da sua fé, mas ele traz toda a história de Israel, as maiores autoridades eclesiásticas e políticas de Jerusalém. Isto para dar razão do que realmente ele era e o que ele representava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E neste pequeno versículo, ele traz uma revelação profunda para mostrar àqueles homens que se achavam donos da verdade e defensores da lei, para mostrar que eles não conheciam o Deus que de tanto eles falavam em nome da lei, e que nem sabia que Deus era real e era sensível a tudo quanto aqui embaixo estava acontecendo. Em outras palavras, Estevão estava dando uma aula e uma lição moral e espiritual àqueles homens, no intuito de dizer: não pensem que vocês irão passar desapercebidos a Deus, porque o nosso Deus, ele é sensível, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, e é um Deus que manifesta aqui na terra a sua presença, mesmo ele estando lá no céu, porque ele tem um atributo divino que é a onipresença. Aleluia. E essas palavras proferidas por Estevão, este sermão de Estevão, foi tirado do Pentateuco.
ele seguiu passo a passo. O seu sermão, se você observar, ele vai seguir passo a passo a história do povo de Deus. Então este Estevão, meus amados irmãos, em primeiro lugar, ele era um servo do Senhor. Glória a Deus. Esse Estevão era um servo do Senhor, e não apenas um servo, mas um servo fiel. E não apenas fiel, um servo obediente. E não apenas fiel, e não apenas obediente, mas um servo que estava no centro da vontade de Deus. É muito importante que você, que eu, que nós sejamos servos, mas servos fiéis, servos úteis, servo que o Senhor nosso possa ter certeza que pode contar conosco, porque na atual conjuntura, o Senhor, nosso Deus, dono desta igreja, não pode contar com a maioria daqueles que acham ou pensam que é um servo de Deus. A palavra servo, etimologicamente, tem uma ideia de serviço, de prestar serviço. Glória a Deus. De serviçal, de servidão, de obediência, de escravidão, no bom sentido, obviamente. Então Estevão era um servo do Senhor com todas as letras. Aleluia. E Deus o constituiu. Ele foi constituído por Deus para ser diácono da igreja. Aleluia. E meus amados e queridos irmãos, ele estava entre os sete escolhidos, ou seja, naquela igreja crescente que estava vivendo o seu melhor momento pentecostal, com a promessa de Deus cumprida e com a vinda gloriosa do Espírito Santo ao mundo, e que começou pela igreja que estava em Jerusalém com apenas quase 120, e ali uma promessa estava sendo cumprida, o Espírito estava chegando conforme o Senhor havia prometido, e ali começou um grande avivamento espiritual. E essa igreja que cresceu assombrosamente, teve lá os seus dilemas, os seus problemas, e houve a necessidade de homens que pudessem amparar o ministério apostólico. E esses homens precisavam sim serem diferentes dos demais. E os discípulos, os apóstolos, precisamente os 12, se reuniram para tomar uma decisão para que as contendas fossem dissipadas. Glória a Deus. Porque eles não podiam estar no meio do povo resolvendo picuinhas. Glória a Deus. E diz: nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de homens que estejam ao nosso lado para fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque se formos fazer, nós deixaremos de ler a palavra, nós deixaremos a oração. E nós precisamos ler mais, orar mais, para que o povo possa ser alimentado. Aleluia. Então vamos escolher, no meio do povo, 7 homens,
Estevão estava aqui. Características desses homens escolhidos: boa reputação. Eu estou em Atos 6:3, me acompanhe. Boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. Terceiro, cheios de sabedoria. Aleluia. Então, além destes homens terem estas 4 características exigidas pelos apóstolos, Estevão, diz a palavra de Deus no versículo 5, ainda tinha fé, ou seja, era cheio de fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Então, amados e queridos irmãos, Estevão estava entre os 7 primeiros diáconos da igreja, porque a sua vida condizia com o serviço que ele precisava prestar a Deus, prestar ao reino, prestar à igreja. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Estevão, ele foi condenado. Glória a Deus. E é aqui que a gente lembra de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, que diz assim: portanto também nós, eu, Estevão, você, porque a história se repete, muda apenas o cenário, os personagens, mas os espíritos são os mesmos. Os que operaram lá no primeiro século, opera hoje no 21º século. Glória a Deus. Escute. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Na outra tradução diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, testemunha no céu, testemunha na terra e testemunha no inferno. Não pense que você está só. Tem alguém olhando para você, tem alguém no céu olhando para você, tem a destra do Pai eterno, Jesus Cristo, dando testemunho e dizendo: por ele, meu Pai, eu morri, por ela, meu Pai, eu morri. Mas tem aqui na terra alguém observando como você anda, o que você fala, aonde você vai. Tem alguém na terra olhando para você e com a espingarda na mão. E no inferno também tem demônios trabalhando ao seu derredor para procurar tirar você do alvo. Então você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Glória a Deus. Porém, meus amados e queridos irmãos, o escritor aos Hebreus vai dizer que mesmo rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessas vidas, mas devemos correr o quê? A carreira. Que carreira? A carreira que nos está proposta. E esta carreira, ela começou lá no Calvário. Foi lá no Calvário que os embaraços ficaram para trás, e você experimentou uma nova vida quando o Espírito Santo entrou em você, e agora você e o Espírito Santo entrou na corrida para onde? Para o céu, porque está escrito que a nossa cidade
eternidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está nessa carreira, levante a mão. Só quem está. Então quem está nessa carreira não se embaraça com as coisas desta vida. Estevão entrou na corrida. Ele estava na corrida, meus amados e queridos irmãos. Mas agora, o inimigo disse: eu tenho que fazer este moço parar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam, em outra tradução, contribuem para o bem, mas o bem daqueles que amam a Deus. Escute, o mais importante não é aonde você vai, o mais importante é com quem você vai. O mais importante não é onde você está, é com quem você está. Isto vai sim fazer toda a diferença. Glória a Deus. O salmista, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Por quê? Por que não? Porque o Senhor está comigo. Você e o Senhor é maioria absoluta. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Estevão, glória a Deus, contribuía muito para o crescimento da igreja, que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e era multiplicado o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A fé de quem? Deles, dos apóstolos, dos discípulos, dos diáconos. Era uma voz profética naquela geração. Mas a palavra vai dizer, capítulo 6, versículo 8, que Estevão, cheio da graça de Deus, Estevão, cheio do poder de Deus, ele fazia prodígios e fazia grandes sinais entre o povo. Vamos dizer que Estevão era um homem, um diácono usado, um diácono ousado. Era um homem que estava nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus incomoda o inferno. Quem está nas mãos de Deus, meus amados irmãos, enfrenta lutas, dificuldades e problemas. E a Bíblia agora vai dizer algo tremendo, no versículo 9, que naqueles dias que Estevão, sendo usado poderosamente com sinais no meio do povo, se levantou, aleluia, se levantou, meus amados irmãos, os libertinos de Cirenes, os libertinos de Alexandria e da Cilícia e da Ásia, para discutir com Estevão. Eles foram confrontar Estevão através das Escrituras. Mas no versículo 10 vai dizer que eles não puderam resistir à sabedoria que estava na vida
de Estevão. E olha que naqueles dias não tinha escola dominical ainda, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E olha que naqueles dias não tinha escola teológica, mas Estevão era um homem que tirava tempo a se debruçar nas escrituras, entre aspas, nos pergaminhos. Glória a Deus. Quando eu falo escrituras é apenas para ampliar a visão. E diz a palavra de Deus que não podia resisti-lo pelo Espírito pelo qual ele falava. Glória a Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu, amados? Que uma vez que eles não puderam com Estevão, eles agora procuraram difamá-lo. E agora eles procuraram a ocasião para prendê-lo e o fizeram. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 13, Atos 6 e 13, por favor. A Bíblia vai dizer que Estevão, glória a Deus, ele foi preso porque apresentaram falsas testemunhas que depuseram, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Observe, irmãos, que a guerra era religiosa e política. Por quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. Eles tentaram calar Estevão, mas eles não conseguiram, pelo Espírito que estava em Estevão, pela sabedoria que ele falava. Então eles perderam, e perderam feio. E eles fizeram o quê? Eles agora disseram: não, vamos usar as palavras que ele pregou para levar para o Sinédrio, e ali a gente condena ele. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que, levado ele para o Sinédrio, ele foi julgado. E sendo julgado, as falsas testemunhas depuseram contra ele, dizendo o que ele não disse. Esta semana eu estava fazendo um estudo, que inclusive eu ia pregar domingo e não fiz, sobre o julgamento e a condenação de Jesus. E incrível que no julgamento de Jesus, ele foi condenado por uma palavra que ele não havia dito, mas outro disse, e ele disse: tu o dizes. E só porque ele afirmou o que o outro disse, por esta palavra, contrariando a própria lei, Jesus foi condenado. Não foi diferente com Estevão. Mas, meus queridos e amados irmãos, eu acabei de dizer que não importa onde você está, o importante é com quem você está. Ele estava num julgamento, no meio de ímpios, no meio de homens que não tinham escrúpulo e que não temiam a Deus, apesar de usar o nome de Deus. Mas ele não estava lá só, o Senhor estava com ele. E uma vez que depuseram contra ele, o martelo foi batido e ele foi condenado. Mas observe uma coisa, versículo 15. Todos é todos mesmo. Não está escrito foram alguns, está escrito que todos.
os que estavam assentados no sinédrio fizeram o quê? Fixaram os olhos em Estevão. E o que viram? Como estava o rosto de Estevão? Brilhando, 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 como o rosto de um anjo. Em outras palavras, Estevão não estava só. A glória de Deus estava sobre a sua vida. Aleluia. E o que nós aprendemos, que mesmo o crente, cheio do Espírito Santo, com a verdade, com a manifestação da presença de Deus na vida dele, ele pode ser levado a julgamento, ele pode ser condenado e ele pode até ser morto. Glória a Deus. E o que muda? Tudo, tudo, tudo. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que do capítulo 7 em diante, Estevão, em sua defesa, promulga o seu maior sermão. Glória a Deus. E em casa você vai ler esse sermão de Estevão, quando ele começa no versículo 2 com uma pequena saudação. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele vai para a história lá de Ur dos Caldeus, hoje Iraque. Ele traz a história de lá. E ele trouxe a história aos doutores da lei, aos mestres e copistas da lei. Aleluia! Aí ele traz a história de Abraão desde a Mesopotâmia, quando Deus apareceu antes dele ir para Harã. E ele fala, olha, foi lá que Deus falou com o nosso pai Abraão, e disse que ele saísse da terra, saísse do meio da parentela, saísse para o lugar que ele ainda ia mostrar, e ele obedeceu, ele saiu, e ele foi habitar em Harã, e dali seu pai Terra morreu, glória a Deus, e Deus o trouxe à terra que agora vocês estão morando, e nesta terra que hoje vocês moram, Deus deu herança a Abraão, glória a Deus. E aí ele começa, irmão, a trazer a história, toda a história, aleluia, e mostra o tempo de cativeiro. E aí ele traz, no meio do sermão, que ainda não era o final, ele disse, vi com efeito, ou seja, ele disse, olha, eu vou contar para vocês uma visão celestial, glória a Deus, de Deus ao seu servo Moisés, só para libertar o seu povo do cativeiro. Em outras palavras, o problema de vocês é porque vocês ainda não se libertaram. Louvado seja Deus, por isso vocês são cativos do pecado. Agora eu quero que vocês saibam que o nosso Deus é um Deus sensível, aleluia. Estevão estava dizendo, olha, eu estou sendo julgado, mas este Deus que eu estou falando para vocês, Ele me chamou para servi-lo. O que eu estou fazendo aqui em Jerusalém não é outra coisa, estou aqui a serviço do Deus que vocês pregam, que vocês ensinam, o Deus de Abraão, pai da nossa fé, o Deus de Isaac, filho da promessa, e o Deus de Jacó com a vida toda desmantelada, mas Deus tinha promessa e preservou-lo com um encontro espetacular no Vaur de Jaboque.
É deste Deus que eu estou falando, um Deus sensível, e eu estou servindo a Ele, aleluia. E esta perseguição que vocês estão fazendo a mim, não é a mim que vocês estão fazendo a Deus. E parece-me que eu estou vendo que nesta hora, o Espírito foi dominando Estevão, e ele foi se transformando, e a glória de Deus desceu sobre a sua vida, aleluia. E quando desceu, ele trouxe as palavras de Deus a Moisés, nas encostas de Midian, do Monte Horebe, nas terras de Midian, e eles viram com efeito o sofrimento do meu povo que estava escravo no Egito. Vi. Então ele estava dizendo: o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que vê todas as coisas. Em outras palavras, não pensem vocês que neste julgamento Deus não está aqui. Ele está, e está vendo tudo quanto está acontecendo. Ele está vendo as injustiças que vocês estão praticando. Ele está vendo todas as coisas. Glória a Deus. E sabe do que mais? Deus ouve. Assim como ele ouviu o gemido do seu povo lá no Egito. Porque em Estevão, irmãos, havia um grito interior, um gemido na alma. Glória a Deus. E o gemido não era pelo que ele estava passando, não era pelo que ele estava vivendo, mas era pela ignorância daqueles que se diziam conhecer a Deus. Como sofremos em ver tantas pessoas mergulhadas na idolatria. Dá dó quando você conversa com um idólatra e ele se enche de razão para defender um pau, um barro, um gesso, sem nenhum entendimento e temor a Deus, e até lhe agride, e você precisa de muita habilidade. Então, dentro de Estevão havia isso aí. Aí ele diz: olha, sabe, Deus ouve, Deus vê, e Deus ainda desceu para livrar lá, e ele vai descer para dar livramento aqui. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia, meus amados e queridos irmãos. Contudo, Estevão foi condenado. E condenado à morte. Glória a Deus. E pegaram Estevão e levaram fora dos muros da cidade, para que ele fosse morto, para que a história se acabasse. Mas a história não se acabou, nem a história vai se acabar. Sabe por que não? Porque Deus ainda está vivo. Estevão, homem cheio de fé, de boa reputação e homem cheio do Espírito Santo, Deus era na sua vida. Estevão era um crente consagrado a Deus. Estevão era um homem que amava ao Senhor de uma forma tão intensa, que para ele a presença de Deus na sua vida era muito mais importante do que a sua própria vida, do que a sua própria existência. Como Paulo, ele disse: morte, diga-me, morte, aonde está a tua vitória? Por quê, Paulo? Porque se eu permanecer vivo, eu vou permanecer pregando o evangelho, falando do Senhor. Aconteça o que acontecer. Se me prenderem, eu falo do Senhor. Se me soltarem, eu falo do Senhor. Se me amarrarem, eu falo do Senhor.
Glória a Deus. E se me matar você, eu vou estar com o Senhor. Está resolvido o problema. Amor. Aí Estevão, levado para fora da cidade por homens enfurecidos, Saulo estava lá, comandando aquela tropa, mas a Bíblia diz, em Atos 7,55, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Eu quero concluir aqui. Glória a Deus. Estou falando sobre sensibilidade de Deus. E o homem cheio do Espírito Santo, ele sim tem a sensibilidade de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que Estevão foi julgado, foi condenado, foi tirado fora da cidade e foi apedrejado. Tudo isto ele podia ter evitado. Era muito simples. Só era compactuar o erro dos sacerdotes. Era só mudar a história. Era só ser dissimulado. Não. Eu não quis dizer bem isso, não. Me perdoe. Eu não disse isso. Não, eu disse sim. Está errado. Está errado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Pecou, morreu. Glória a Deus. Não se arrependeu, vai para o inferno. Glória a Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira de Satanás. Não tem isso na Bíblia. Aleluia. Todos vão para o céu. Mentira do diabo. Todos não. Jesus disse, Pai, palavra de Jesus, Pai, todos que me destes são teus. Nenhum dos que me deste se perdeu, ponto e vírgula. Senão, diga senão, é o parêntese de Deus. Senão o quê? O filho da perdição. Aquele que não foi comigo até o fim. E não foi falta de oportunidade, não. Eu dei oportunidades, no plural, a ele. Mas ele não se arrependeu. Oportunidade não faltou. Ninguém vai para o inferno e no dia do juízo vai dizer, porque eu não tive oportunidade. E o Senhor vai dizer, teve não? Toca aí, abra aí a tela. Aí ele vai aparecer nas oportunidades que Deus deu para ele. Aleluia. E aí? É você que está ali? Veja o que eu disse e o que você respondeu. Veja o que o meu servo disse a você e o que você respondeu a ele. Você teve a oportunidade. Oh, aleluia. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que Estevão estava ali para morrer. Queridos, Paulo disse, o morrer para mim é lucro ou é ganho. Eu vou morrer. Já perdi boas oportunidades de ter morrido, mas Deus não quis. Glória a Deus. O problema não é morrer. Olha para quem está perto de você, diga, o problema não é morrer. Isso. O problema é para onde vai depois da morte. Esse é o problema. Morrer não é problema. Não vai me dizer que o céu não presta. Não vai me dizer que ir para o céu é coisa ruim. Glória a Deus. Aí eu vejo muitas pessoas dizer, todo mundo diz que o céu é bom, mas ninguém quer morrer. Eu quero.
Qual o problema? Qual o problema? Glória a Jesus. Aleluia. Quanto mais você corre, tem medo de uma coisa, mas ela lhe sucede. Não, irmão. Você não tem que estar com medo de morrer. Você tem que estar com medo de pecar. Isso sim. Você precisa ter medo de pecar, de desobedecer a palavra, de desobedecer a Deus, de andar nos seus retos caminhos. É isso que a igreja precisa. Mas de morrer, não. Então Estevão diz: não, esta é a verdade. Que você queira, é a verdade. Que você não queira, é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o sempre. Aleluia, aleluia. Aí Estevão, no versículo 55 diz: Estevão estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo é diferente. Aleluia. Quando os homens começaram a pegar pedra e atirar nele, aleluia, a primeira coisa que ele fez, olhar para cima. A Bíblia vai dizer: fixou os olhos aonde? No céu. No céu. No céu. Diga no céu. Isso. E quando ele fixou os olhos no céu, o que foi que aconteceu, igreja? Não ouvi, só ouvi aqui duas irmãs. Eu quero saber daí. Foi quando ele fixou os olhos, o que foi que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Eu disse, ele viu a glória de Deus. E o que ele viu mais? Ah, que nome lindo. Ele viu a glória, o brilho, o resplendor. E à direita ele viu o dono da glória. Ele viu Jesus Cristo. Ele viu a Jesus. E Jesus estava como? Que era que Jesus estava dizendo: sou sensível, Estevão, a esta situação. Já ouvi o julgamento, já ouvi a tua mensagem. Estou vendo teu sofrimento e luta, mas eu vou descer para te dar livramento. Eu vou descer para te dar livramento. Pastor, mas Estevão morreu. Sim, foi o livramento de Deus. Terminando meu tempo aqui na terra, não adianta. O Senhor leva você para o céu. E o que aconteceu? Ele disse aos seus algozes: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que mensagem poderosa. Que mensagem tremenda. Era uma mensagem para todo mundo cair de joelhos: eu quero Jesus. Mas eles ficaram mais enfurecidos ainda. Glória a Deus. E eles pegaram as pedras e começaram a atirar em Estevão, taparam os seus ouvidos. Como muitos fazem hoje, você vai fazer uma concentração,
liga um sonzinho, o camarada bota do outro lado um paredão de som e começa a colocar uma música sem vergonha para tapar os ouvidos, para não ouvir Deus falar. Glória a Deus. E o diabo assim vai enganando essas pessoas. E elas pensam que estão vencendo. Aqueles homens pensaram que estavam vencendo a Estevão. Não, irmão. Era Estevão que estava vencendo a eles. Eles fazendo o mal e Estevão fazendo a eles o bem. A Bíblia vai dizer que uma vez que Estevão foi apedrejado, ele fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. Ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não me imputa este pecado sobre ele. E com estas palavras, Estevão foi levado pelos anjos à presença do Senhor. Terminou a sua carreira. Mas ele viveu de forma digna, que glorificou a Deus. Deus mostrou na prática o seu cuidado, o seu amor, a sua providência com Estevão, através da sua sensibilidade. E Estevão, sim, amou ao Senhor, porque entendeu que Deus não estava morto, que Deus estava vivo. Meu Deus, nosso Deus, o seu Deus, Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele cuida de mim, e Ele cuida de você. Quantos acreditam, fique em pé e diga amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.